Olá pessoal, vou apresentar nessa aula os processos para a gente trabalhar com layout no AutoCAD e impressão. Então a gente tem esse desenho que está colocado aqui, ele é um espaço de aproximadamente 9 por 4,5 e ele tem alguns níveis e foi feito em metros. Algumas pessoas imprimem direto da área do modelo, Model Space. Então aqui eu tenho a área do modelo e eu tenho as pranchas, várias pranchas que eu posso estar criando. A primeira que está aqui está como layout 3, em geral ele vem como layout 1. Então eu posso estar criando várias novas pranchas, novas áreas de layout. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui para criar um novo layout, uma nova página. Dando um clique, a gente vai para uma outra área de trabalho, onde eu tenho agora a representação da folha. Em tracejado é a área de impressão, e essa área é uma área de viewport, onde eu tenho aqui o desenho colocado aqui dentro. Então eu passo a ter a área de fora, que é a área do papel, e a área de dentro, que é a área do modelo. Aqui eu posso dar um zoom, estou dando um zoom no modelo, e fora também eu posso também trabalhar com o zoom. A primeira coisa que a gente vai fazer é acertar essa folha. Então eu clico agora em Layout 1 com o botão da direita do mouse. Clico em Page Setup Manager. Então estou aqui trabalhando com a folha Layout 1. E vou usar o Modify para modificar as informações dessa folha. É uma caixa grande com várias informações. Eu tenho sempre as áreas marcadas aí por retângulos. Então esse primeiro indica qual a impressora que eu vou usar. Eu vou fazer uma impressão em PDF, então eu vou usar esse Cut PDF Writer, tem outros, né? Tem aqui o Douro, que pode ser instalado, então eu coloquei o Cut. Poderia também ajustar as propriedades dessa impressão. Aqui eu escolho qual papel que eu quero trabalhar, eu quero fazer essa impressão numa folha A3. A área de impressão que eu quero é de layout, mas eu poderia estar imprimindo só um setor dessa folha. Então, se eu clicar em Window, ele volta para o desenho. E se fosse uma folha muito grande, aí uma folha A0, eu poderia determinar que eu queria só uma impressão só de um pedaço. Mas não é o caso, eu quero imprimir a folha inteira, então layout inteiro. Como a gente vai estar imprimindo a folha inteira, essa folha não vai ser escalada. Então, aqui a noção de escala, ela trabalha não no desenho, na área de desenho que a gente já vai ver. O que ele está imprimindo é a folha, portanto a folha vai ser impressa na 1 para 1. Um cuidado que a gente tem que tomar é que aqui fique em milímetros, porque às vezes ele está em polegadas, então muda tudo. Então eu vou trabalhar em milímetros, vou voltar aqui 1 para 1. Então está aqui 1 para 1. Nessa outra área nós temos a relação de penas. As espessuras das penas foram determinadas nos layers, mas as cores a gente vai trabalhar agora. Então eu vou chamar um estilo de plotagem com o nome ACAD-CTB e vou editar essas penas. Então agora eu tenho aqui nessa aba as cores que estão na tela e aqui nas propriedades qual a cor que ela vai sair na hora da impressão. Então, como uma estratégia, eu vou trabalhar com as 7 primeiras cores. Marquei aqui as 7 primeiras cores e determino que essas cores vão sair em preto. E as demais, use color, object color. Então elas vão sair da cor a própria cor da tela. Então isso quer dizer que as 7 primeiras cores saem em preto. Então o que está rosa, magenta, vai sair em preto. E agora, se eu quiser um layer de elétrica, por exemplo, que eu quero que ele realmente saia em vermelho, eu não posso colocar a cor número 1, porque ela vai sair em preto. Então eu vou optar nesse caso, quando eu precisar de alguma coisa colorida, usar as cores de baixo. Aqui é só isso, a gente salva e fecha. Eu tenho também aqui a orientação do papel, se eu quero retrato ou landscape. Então é só isso, nessa aba. Qual a impressora, papel, a área de impressão, layout, a escala, que é importante 1 para 1 nesse momento, a CAD-CTB para ajustar as penas. Tem algumas outras coisas aqui, mas o principal é isso. Dou um OK,
close. Então agora o que eu tenho aqui? Já tenho aqui uma folha A3 e tenho uma janela. Essa janela inicial eu posso deletar. E para começar agora a trazer os modelos aqui para a folha, eu digito M de Maria, MV, de Make View. Vejo qual é o layer que está ativo, eu estou com o layer 0 ativo. Clico aqui uma janela, abro uma janela. E o desenho está aqui, ó, pequenininho. Então, de novo, eu tenho a área de fora do Paper Space e a área interna Model Space. Eu posso fazer essa troca aqui embaixo. Estou na área de Model, se eu clico, eu venho para a área de Paper. Então, algumas informações eu tenho que ajustar fora, outras aqui dentro. Então, vamos ver como é que está o desenho aqui. Estou dando um zoom aqui dentro. Se eu quisesse plotar esse desenho, o espaço é pequeno, eu estou com uma folha 3, então vamos ver como é que vai ficar isso numa escala 1:50. Então, eu coloquei aqui um zoom inicial para aproximar o desenho. E agora que eu coloco a escala. Então eu vou digitar Z de zoom e vou colocar, se eu quero a escala 1:50, esse 1 significa 1 metro na 50, 1 metro vai ser dividido 50 vezes. Então o espaço é dividido 50 vezes. Só que as impressoras trabalham em milímetros, então esse 1 metro precisa ser convertido em milímetros. Então, ao invés de 1:50, eu coloco 1000, porque 1 metro tem 1000 milímetros. 1000, errei aqui, barra 50, que é aquela escala que eu quero, mais XP. Então, é zoom 1000 barra 50 XP, Enter. Então, ele já tá na escala correta. Eu não posso mais usar o comando de zoom de novo, que eu perco a escala. Então, se acontecer isso, de novo, Z, Enter, 1000 barra 50 XP. O que eu posso fazer é mudar a posição do desenho com o comando PAN, que ele mantém a escala. Então, eu coloco esse desenho aqui, clico fora, clicando na janela do Make View, eu posso mudar o tamanho dessa janela. Posso, com o comando Move, também colocar ela num outro lugar do espaço. Se a escala fosse ao contrário, se a janela estivesse muito pequena, o desenho está aqui na escala correta, o que eu tenho que fazer é abrir o desenho, abrir a janela e pronto, está correto. Então eu posso agora colocar um outro desenho nessa folha. Essa é a vantagem do layout, da gente poder colocar na mesma prancha desenhos, vários desenhos, inclusive em diferentes escalas. Então eu vou colocar agora um outro detalhe aqui da escada, desse projeto, numa outra escala aqui embaixo. Então, de novo, MV, vou abrir aqui uma janela, o desenho está pequenininho, ali eu estou ampliando, e aqui é só a escala. Então vamos ver como é que ele fica numa outra escala maior. Z, Enter, 1000 barra 25 XP. Pronto, já está uma possibilidade melhor aí de visualização daquele detalhe. Voltando aqui na caixa, eu posso colocar informações de carimbo, eu posso digitar DT para colocar algum texto de carimbo, começar a escrever, enfim, colocar todas as informações necessárias para a prancha. E por último, gerar a impressão disso, gerar o PDF final. Então eu posso, antes disso, eu posso trabalhar com os layers. Então eu tenho agora uma informação diferente aqui quando eu trabalho em layout. Quando a gente está em Model, voltando aqui para Model, se a gente abrir a tabelinha de layers, eu tenho a opção somente de ocultar, congelar ou apresentar todas as informações do layer em todo o desenho. Só que agora quando a gente trabalha em layout, a gente consegue ocultar o layer não em todo o desenho, mas apenas na janela que está ativa. Então, por exemplo, nesse desenho, se eu precisasse ocultar esse layer aqui, que é uma informação de elétrica, aqui. Então eu tenho esse layer GRA, elétrica, tomada. Reparem que agora eu tenho informação de congelar e aparece congelar somente na janela.
Então aqui eu vou congelar esse layer, ele saiu daqui, porém ele continua na outra viewport. Então, essa coluna aqui é importante para a gente organizar o que eu vou congelar ou o que eu não vou congelar, deixar aberto para diferentes viewports. Isso ajuda a trabalhar com esse tipo nesse processo. Então agora a gente vai imprimir o desenho, fazer a impressão final. Comando print ou plot. Tem aqui o ícone, quem preferir trabalhar com ícone aqui em cima. As informações que estão colocadas aqui são as mesmas que foram configuradas, então aqui não é necessário a gente alterar nada. Dou OK. Bom, está aqui o PDF então, já com a relação de espessuras, está colocada. E aqui algumas informações que ainda aparecem em cores, porque essas cores não fazem parte das primeiras. Um ajuste que a gente pode fazer é do comando LT-Scale, que o LT-Scale, as linhas tracejadas saíram numa outra proporção. Então, para ajustar isso, venho no desenho e digito aí. Quando eu digito a tecla, ele recalcula a tela e ele mostra qual o espaçamento da linha tracejada. Se eu digito LT Scale, posso trocar esse número. Se eu colocar 0.5, ele fica mais justo. 0.25, fica um espaçamento menor. Agora, a observação importante aqui, que ele foi, a escala foi acertada do LT Scale e ela tem uma boa proporção quando a gente olha no comando na janela de viewport. Se eu voltar para model, ela fica muito esquisita. Acho que o CAD precisaria melhorar essa situação. Mas aqui fica essa linha que parece que está errada. Porém, na escala 1:50, ela fica de uma forma correta. É isso.